Falando um pouco do exercício físico, né, assim, que é algo tão importante, bom, a gente falou, assim, de algumas indicações e de, o cuidado que as pessoas precisam ter em relação à questão, dos soros, da suplementação venosa, da soroterapia, que a gente fala aqui entre aspas, mas exercício físico já está muito bem consolidado aí Sim. já há muito tempo e, assim, com larga evidência, né, assim, evidências robustas de benefícios. Falo que como psiquiatra, você como nutróloga e qualquer especialista, qualquer colega que sentar aqui, vai ter dentro da sua especialidade um impacto positivo, assim, do exercício físico, né? Então, mas a gente sabe que, eu vejo pelo menos no consultório, a gente trabalha com estilo de vida, com mudança de hábito, como é difícil, até na nossa própria vida, né? Corrida, como é difícil às vezes implementar a atividade física de forma regular, né? Bom, então, primeiro queria ouvir, assim, né, assim, a tua visão sobre isso e o impacto que isso traz realmente, assim, o que você vê de impacto para o paciente, para a pessoa que está praticando o exercício físico, os impactos negativos do sedentarismo, enfim. E, bom, e se existe um mínimo, porque na vida corrida, né, as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não consigo fazer exercício 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu não consigo estar com personal, eu não consigo. Tem alguma recomendação mínima, assim, para a pessoa começar a fazer, sair do sedentarismo, já vale a pena, não vale, quanto que faz, começa por onde? Dê sua palavra sobre exercício físico. Quanto ao exercício, hoje em dia a gente tem o conceito de que é importante para todo mundo e que a questão estética é só um bônus extra, né? Isso aí é um fato. Tem toda essa questão de benefício cardiovascular, o benefício cardiovascular vindo principalmente do exercício de cardio e de longevidade. E a longevidade está muito relacionada também com o treino de força, Uhum. que a gente chama de treino resistido, que é contra uma resistência, né? Porque aí você vai falar assim, ah, tem que ser musculação? Não. Existem exercícios resistidos que são feitos com o peso do próprio corpo. A pessoa chama de calistenia. Uhum. Você fazer barra, flexão, são coisas dificílimas que são feitas com o peso do seu próprio corpo. Sim. E o mínimo existe. O mínimo estabelecido pela OMS é bem regulamentado. São 150 minutos de exercício aeróbico moderado. O que é moderado? Ah, para quem já fez algum teste, sabe, sua frequência cardíaca, tem lá a zona do moderado. Mas o moderado, você não, teoricamente, você não consegue conversar como a gente está conversando aqui. Você teria já alguma Você conversa com dificuldade. Tem dificuldade, que né? dar uma acelerada no coração. Ficar assim, eu chamo que a gente fica esbaforido, né? Começa a Isso. ficar esbaforidinho, Começa a dar uma assim, né? Exato, cansadinha. fica mais Não é ofegante. igual você tá caminhando, Passeando no passeando. shopping. Exatamente. A caminhada, para ser um exercício, tem que ser programada Sim. e tem que ter um piquezinho. 150 por semana, tá? Que é o que a gente fala que é o 30 todo dia, né? 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Se for um exercício vigoroso, aí pode ser a metade, 75. E aí, normalmente, aí para dar o exemplo da minha vida, a corrida normalmente é um exercício vigoroso, né? Pra quem já tá mais avançadinho, É, né? mas por exemplo, quem corre poderia ser menos, mas na prática quem corre acaba fazendo mais. Aham. E pelo menos 2 a 3 sessões de exercícios de força, treinos de força, de 20 a 30 minutos. Então, essa brincadeira são 210 minutos. Sim. 150 de cardio e mais ou menos 60 minutos por semana de força. E, obviamente, a gente sabe que quem não faz nada não vai conseguir de cara fazendo isso. Mas aí, qualquer coisa que a pessoa comece já tem um benefício, né? Sim. Já tem um benefício. E o que eu costumo aconselhar para as pessoas é, mas eu não gosto de fazer. O que eu falo assim, faz o que você gosta, né? Quando você era criança, na escola, você não tinha nenhum esporte que você gostava. E às vezes as pessoas falam, não gosto de nada. Mas eu falo, então vai fazer o que você não odeia. Porque, assim, não adianta, gente. Porque, assim, a sensação boa do exercício... Porque, assim, quem treina bastante fala assim, mas eu me sinto melhor depois. Posso falar? E esse negócio é depois mesmo. Quando eu tô correndo, e olha, por exemplo, agora eu tô treinando pra Maratona do Rio. Então eu tô fazendo treinos de mais de 26 quilômetros, de 25 quilômetros. Tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso comigo? Mas depois a gente se sente bem. Mas, assim, essa coisa até da liberação de endorfina, de serotonina,
não é nos primeiros 5 minutos Sim. do exercício. E nem no comecinho, né? Isso é muito importante. Eu falo isso com os pacientes também, porque assim, ainda mais hoje em dia, com internet, com rede social, aí você vê a pessoa postando, ai, que delícia, ai, gente, é porque eu me sinto tão bem fazendo exercício. Tem que fazer exercício para você se sentir bem. E quando a gente, né, eu fiquei o quê? Fiquei 1 mês e meio, foi férias, embolou um monte de coisa, sem estar na academia. Quando eu voltei para exercício, minha gente, olha, mas é um sofrimento, é uma dor, e é né, e você perdeu ali um pouco, né, assim, de resistência, de força muscular para começar de novo. Então, assim, ainda mais para quem nunca fez, ou quem fez muito pouco, nem não tem como hábito, não é agradável, não vai ser gostoso no começo, mas é isso, né, assim, é importante que a gente tolere ali esse desconforto, essa dorzinha inicial, isso de ter que meio que se obrigar no começo, né? Mas é com compromisso com, aí você falou, com a longevidade, inclusive, né? Inclusive, não, principalmente, né? Porque eu não sei vocês, né? Mas assim, o meu não tem muito plano B, né? Assim, né? A gente quer envelhecer, é o plano A. A alternativa é morrer. Já que a gente quer continuar vivendo, exato, não que a estamos gente pretendendo morrer, né? fora Cedo. de uma cama, né? Exatamente. E aí o exercício hoje é isso. Eu brinco, né, com todo mundo. Eu falo assim, não, eu preciso fazer exercício porque eu quero ser uma velhinha. Eu quero ter autonomia, eu quero carregar minhas próprias sacolinhas do mercado, né? Assim, então, isso é o básico, né? Exato, isso a gente constrói desde de agora, né? Assim, eu ia falar desde cedo, né? Porque somos, né? Estamos ainda, né? Estamos aí no auge aí da idade, já fomos mais jovens do que somos hoje, né? Mas hoje é o mais jovem que seremos daqui para frente. Então é o que a gente tem. Então é isso, é começar agora, né? Mas isso você falou assim, eu acho que então voltando aqui, né? Quando a pessoa te procura, por exemplo, uma pessoa que é totalmente sedentária, né? Que aí você falou disso, começar pelo que gosta. Isso é uma coisa importante também, porque eu sempre falo que também atividade física é repertório, né? Sim. E assim, nem todo mundo teve oportunidade também de experimentar mais de um exercício. E é isso, você, por exemplo, corre, mas não é necessariamente porque você corre que você vai gostar de toda e qualquer atividade física, né? Algumas pessoas são mais propensas, enfim, né? Mas E eu comecei a correr velha, assim. Tipo, não era uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Pelo contrário, eu fui a criança asmática na década de 80, em que você não podia fazer nada. Não tinha os tratamentos que tem hoje em dia. E eu tive atestado de educação física durante muitos anos na minha vida. Sim. Você era aquela aluninha que ficava lá do lado do professor. Ficava do lado do professor, ajudava a fazer o diário. Sim, Então, assim, hoje em dia, eu comecei a correr com 27 para 28 anos. Eu tô com 44 e 16, vai fazer 17 anos que eu tô correndo. Sim. E eu resolvi correr porque eu achava bonito. Ai, eu acho tão bonito as pessoas correndo. Mas eu não sei jogar vôlei, eu não sei jogar basquete, nada disso, porque eu não fazia educação física. Eu fui aprender a nadar com 40 anos. Sim, olha, gente, tá vendo, ó? Tem um exemplo não maravilhoso que eu nade bem, mas... mas já consegue se Fiz 2 virar. provas no mar. Nossa, mas... Fui nadar no mar, Não, aí obviamente nada bem. Eu nado muito devagar, mas eu fui fazer aula de natação no mar, faltando 2 meses para eu fazer 40. Mas é super importante isso, porque as pessoas acham isso. Eu não gosto de exercício, ou eu não sei. Mas é isso, às vezes é experimentar. Nem sempre, né? Eu falo, por exemplo, eu adoro nadar, sempre gostei de nadar desde criança, mas na minha rotina hoje, natação não é uma atividade física que, se eu tivesse que colocar como principal, eu conseguiria fazer com a frequência que eu deveria, né? É muita missão a natação, eu falo isso. Exato. Eu não engrenei na natação, eu fiz para aprender, mas, por exemplo, no mar, por exemplo, o mar tá gelado às vezes. Aí eu tenho aquela roupa de neoprene. Sim. Gente, só a energia que você gasta para botar aquela roupa, eu admiro os meus amigos que são atletas de natação, porque é uma missão. Não, e a gente ainda tem, tipo assim, o cabelo. Cabelo, pois é. Aquela touca. Então, assim, nem tu. Você tem que ver o que se encaixa Exato. na sua rotina. Não adianta colocar que você vai malhar numa academia, que você tem que pegar um carro, um transporte que é longe. Você tem que adequar na sua rotina. Que seja perto do trabalho. Tem que ser fácil, né? Exatamente. Exercício físico. Assim, gente, pra funcionar todo dia tem que ser fácil. Sendo fácil já é difícil. Já é difícil. Eu não gosto. Sendo sincera, né? Bruno, meu personal trainer, sabe? Eu faço musculação, eu faço treino de força, porque eu sei que tem que fazer. Sim. Igual eu sei que tem que comer certo. É igual remédio, né? É igual remédio. Eu brinco que é igual escovar dente. Exercício físico, pra mim, assim, é igual escovar dente. A gente tem um prazerzinho ali de, a boca tá limpinha, que bom que eu escovei o dente. Mas você tá parado ali, se você já tiver com um pouquinho de sono, se você tiver ali numa correria, você fala, tem que parar tudo pra... tem que ir lá pra
escovar o dente. Você tem que parar e ir lá escovar os dentes. Se não escovar naquele momento, então, se não fizer o exercício físico naquele dia, é naquele dia que você vai colher os resultados negativos? Não. Mas se aquilo deixa de ser um hábito, aí isso vira um problema muito grande. Então, da mesma forma que a gente aprende a parar o que a gente está fazendo e tomar banho, parar o que a gente está fazendo e escovar os dentes, desde criancinha, né? A gente deveria entender o exercício físico é isso, é como um remédio, assim, tem que fazer. Eu né? falo que é igual trabalhar. A gente ama trabalhar em todos os momentos. Atualmente, assim, eu faço, você faz uma coisa que você gosta. Sim. Mas eu, antes agora de estar nessa rotina, eu tava fazendo coisas que eu não gostava. Sim. E ficava assim, não, tem que trabalhar, temos boletos, Sim. né? Eu falo que isso aqui, e fazer o exercício agora, é pagar o boleto que vai garantir que você vai estar bem lá na frente. E eu sou Sim. mais apocalíptica com os meus pacientes que você fala de carregar a sacola. Sim. Eu falo o seguinte, olha só, como é que você quer que alguém te ajude a levantar do vaso sanitário? Uhum. Precisa de quadríceps Sim. para levantar. Então, assim, é isso. Você quer ter autonomia de ir no banheiro sozinho? Sim. Então precisa. Porque, assim, agora é um agachamento. O agachamento é você com 80 anos levantando da cadeira sem ajuda, subindo uma escada. 80 hoje em dia a gente tem gente... eu tenho uma avó de 95 anos. Sim, a gente está trabalhando nisso Exatamente. aí, para a gente ser centenária, né? Então, é isso, a gente... Gostei disso, eu começar a olhar agora os meus treinos de agachamento, assim, estou treinando, não é para ficar com um bumbumzinho, para ficar... Não, estou treinando para quando eu tiver 90 anos, Isso eu ir no aí. banheiro sozinha. Aí, ó, anote para sua vida. E, bom, assim, eu acho que entre... E aí se fala, né, você já trouxe essa questão, né, assim, entre treino de força e cardio, né, exercício aeróbico, exercício resistido. E tem essa recomendação que você já falou de, bom, o ideal seria ali os dois, né? Mas se eu sendo sua paciente, estou chegando lá no consultório, doutora Fernanda, pelo amor de Deus, olha, estou aqui, cuide de mim. E aí quero começar e não consigo colocar ali os dois por algum motivo. Tem algum que seja mais recomendado, dá prioridade? Como é que você orienta para alguém que está começando ali e ainda não consegue implementar isso na rotina, por onde começar? Qual dos dois seria mais prioritário, se é que isso existe? É super difícil, mas atualmente eu tenho... A tendência é que eu fale para as pessoas priorizarem o treino de força. E tentar colocar na vida, no dia a dia, outras atividades que a gente chama de exercise snacks. Snack de lanchinho mesmo, como se fossem lanchinhos de exercício. Porque, na verdade, assim, até a gente falar que essas coisas vão tirar você do sedentarismo, na verdade, a gente pode ser um sedentário fisicamente ativo. Todo mundo que trabalha sentado o dia inteiro, no fundo, e faz exercício, é um sedentário fisicamente ativo. Porque é impossível você não ser sedentário se você fica 8 horas sentado. E a maioria das várias profissões, Sim, inclusive a gente médico, sim. fica sentado esse número de horas, tá? Então, até eu, maratonista, sou meio que sedentária fisicamente ativa. Mas pra gente começar, então, por exemplo, falaria, olha, você vai fazer pelo menos 2 treinos de força. Gente, 2 a gente consegue colocar na vida. Mas você vai levantar no meio do... Sabe, quem trabalha em escritório vai levantar e vai pegar água no outro andar. Vai subir uma escada. Para quem faz home office, vai fazer um polichinelo. Que seja. Incluir ele no meio No da dia. rotina, Isso. né? Esses exercise snacks ajudam essa parte cardiovascular. Porque ter musculatura está relacionado a você viver mais, porque você tem mais autonomia. Está relacionado a você ter menos demência, já tem associação de força de quadríceps com quadros demenciais, mas existe uma outra métrica que também está relacionada à longevidade, que é o VO2, que é o VO2 máximo, que é a capacidade do nosso sistema cardiovascular usar o oxigênio para gente viver, para fazer atividade física. E quem tem VO2 máximo maior tem mais tempo de vida, nos estudos atuais. Então, a gente precisa dos dois. E para aumentar VO2, tem que fazer exercício cardio moderado a intenso. Não tem jeito. Então, é aprender a equilibrar, né? Um pouco, Isso. talvez, o que a gente já tem um entendimento, por exemplo, de... Fazendo uma comparação grosseira aqui, mas que me ocorreu é que... Bom, proteína é importante. A gente precisa comer proteína. Mas se você comer só proteína e não comer nada de carboidrato, você também vai ter problema. Porque carboidrato é importante. Mas se você comer só carboidrato e não comer proteína... Então, assim, a gente aprende que, bom, quando você vai preparar ali uma refeição, o ideal é que tenha uma porção
né, de proteína, uma porção de carboidrato, uma quantidade ali, enfim, adequada. Isso a gente entende como tendo um equilíbrio. A ideia talvez seria isso, trazer um pouco dentro das possibilidades, mas isso sim, né? Não é que os dois são muito importantes, são essenciais, e às vezes é isso. Eu não consigo fazer 5 vezes na semana, né? Assim, então, ok, mas é trazer um pouco de um e um pouco do outro para a rotina mesmo, né? E você precisa de um para fazer o outro. Uhum. Para você fazer o cardio adequadamente, para você pedalar, para você correr, para você nadar, você precisa ter músculo. E para fazer uma musculação adequada e tal, você precisa ter coração. Sim. Então, no fundo, você precisa dos dois. Se não dá para fazer tudo agora, faz a musculação, tenta introduzir o aeróbico no dia a dia e vai adequando. A questão é, enquanto a gente não colocar isso como uma prioridade, a gente não vai fazer. Sim. Embora eu atualmente não atendo mais plano de saúde, mas quando eu atendia, eu sei que existem realidades que não permitem. Uhum. Eu sei que não adianta eu falar, mas eu acordo 5 horas da manhã para correr. E a pessoa fala assim, eu acordo 4:30 da manhã, porque senão eu não chego no meu Sim, trabalho. exato. E chega em casa às 11 horas da noite. Isso, então a gente sabe que tem Sim. situações assim Sim. em que realmente não é possível. E aí é toda uma briga de sistema da gente Sim. tentando querer mudar o mundo. Mas a maioria das pessoas, o público que a gente acaba atendendo, a gente tem pessoas que tem filho, tal, não sei o quê. Mas se a pessoa não colocar, tipo, isso é uma prioridade. Eu preciso, principalmente, por exemplo, as mães, eu preciso colocar esses 40 minutos na minha vida. Eu falo assim, você não vai conseguir, você para cuidar, você precisa se cuidar, né? Sim. E os cuidadores normalmente não se cuidam. Sim. Então, assim, tem que colocar como uma prioridade. E quando a gente vai ver, a gente, ainda mais agora, com as redes sociais, são coisas que a gente trabalha, inclusive, com isso, a gente não se policia, e quando a gente vai ver, você perdeu horas. Tipo assim, nossa, se eu não tivesse ficado ali Sim. rolando... Será que realmente não Será dava não tempo de ter feito Exatamente. 30 minutinhos ali? Exatamente. Tem o que eu gosto de falar assim com os meus pacientes para, enfim, né, reforçar essa questão do exercício físico, é que assim, eu gosto de pensar o exercício físico como um pedágio que a gente paga, assim, é um preço que a gente paga pela vida confortável que a gente tem. Sim. Então, Sim. assim, o corpo humano, ele foi feito para andar, para subir pedra, para poder, enfim, subir na árvore, para poder pegar o alimento e para correr atrás do animal, para poder se alimentar. Que bom que não precisamos mais fazer isso, que a gente pode só até ir ao mercado e comprar, né, os alimentos ali que já vêm minimamente preparados. Preparar ali de uma forma, né, assim, tranquila na nossa casa. Que bom que hoje a gente tem, né, automóvel, a gente tem meio de transporte que possibilitam. Que bom, mas por conta disso, nosso corpo ele continua sendo, ele foi preparado para o exercício, né, assim, para o movimento. E na medida que a gente não precisa mais fazer esse movimento no dia a dia, que a gente tem a vida mais confortável ali, a gente precisa ainda assim continuar mexendo, porque senão, sabe quando pega uma bicicleta, para de andar na bicicleta e deixa ela lá quietinha no tempo ali, né? Ela começa a enferrujar, ela começa, né, assim, você tem que ter a manutenção, você tem que andar com ela, você tem que manter, né? Então, se a gente não usa o corpo, todas essas coisas porque parece assim, todo médico que eu vou manda fazer exercício físico, né? Mas é porque o corpo preparado para isso, quando ele entra ali o sedentarismo, é isso, é a ausência, né, assim, a vida que não é ativa, a ausência ali do movimento, o corpo vai ficando parado, a natureza vai entendendo assim, isso aqui eu não preciso colocar energia, isso aqui eu não preciso desenvolver, isso aqui eu não preciso... Mas porque a gente está fazendo, na verdade, um movimento antinatural, né, assim, que é ficar parado, né? Então, isso é importante a gente entender, assim, por que precisa fazer mesmo sem gostar? Porque é o preço que a gente paga por... Que bom! Né? Próxima vez você pensar assim, que droga, assim, não, poxa, vou até fazer um exercício, porque, poxa, é tão bom poder pegar um meio de transporte para não precisar andar 10 quilômetros para eu chegar no meu trabalho, andar ali a pé embaixo do sol, que eu posso ir mais confortável ali. Então, poxa, eu vou até fazer esse exercício. Então, gosto de pensar dessa forma, porque parece que, assim, é uma obrigação, mas, assim, uma obrigação para quem quer viver bem, né? Para quem quer viver com saúde, né?